Bom dia, pessoal! Nosso grupo é composto por mim, Thaís, pela Nicole, pela Gabriela e pela Ana, e a gente vai estar apresentando para vocês sobre as áreas de livre comércio, a guerra fiscal e as isenções tributárias. Então eu vou dar uma introduzida para vocês sobre o que elas são. Bom, as áreas de livre comércio são acordos entre países que visam eliminar ou reduzir significativamente as barreiras comerciais, assim facilitando a troca de bens e serviços entre eles. Já a guerra fiscal refere-se a uma disputa entre estados ou até municípios no Brasil para atrair investimentos, então oferecendo assim incentivos fiscais como isenções de impostos e principalmente o ICMS. E por último, as isenções tributárias é quando a lei permite que pessoas ou empresas fiquem livres de certos impostos. Mas, por exemplo, a gente tem as isenções individuais, que são para grupos específicos, como pessoas com deficiência ou autismo, e também isenções gerais, que vale para todos, mas com certas condições. Bom, dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar agora sobre as áreas de livre comércio do Brasil e também do exterior, alguns de seus exemplos, objetivos e também os públicos-alvos. Basicamente, o Brasil ele possui algumas cidades que são isentas de imposto de renda, algumas delas são Tabatinga, Boa Vista, Macapá, Cruzeiro do Sul e a Zona Franca de Manaus, que foi a que mais estudamos nas nossas aulas. Basicamente, essas áreas elas recebem incentivo fiscal para atrair mais empresas, gerar empregos, movimentar as transações, a economia do país e atrair mais sempre investimentos. Fora do Brasil, nós temos exemplos como a China, a cidade de Shenzhen, que ele possui uma política, uma diretriz muito parecida com as áreas de livre comércio do Brasil. E também o México, que tem as empresas maquiladoras, que elas produzem daí, no caso, com exportação, daí com isenção dos impostos. Basicamente, o objetivo dessas áreas seriam desenvolver regiões mais pobres, atrair investidores, como eu disse, e aumentar o comércio. E o objetivo, né, no caso, o público-alvo, não seria apenas os investidores e a movimentação do país, mas principalmente as pessoas que moram nessas áreas mais pobres dos países e das cidades, enfim, para que elas tenham mais empregos, mais oportunidades de vida. Obviamente que na prática não é sempre assim, porque a qualidade do serviço nem sempre é tão bom, direitos humanos nem são tão levados assim em consideração, mas basicamente o público-alvo seria as pessoas que vivem nessas regiões e gerar mais empregos e oportunidades para elas. Bom, o primeiro tópico positivo a ser abordado é a redução de carga tributária sobre insumos usados na produção de bens para exportação e dependendo da sua origem. Ou seja, tanto os materiais importados quanto os adquiridos no mercado interno terão o mesmo tratamento tributário favorável, desde que destinados à exportação. Essa medida fortalece as cadeias produtivas locais, estimulando a produção nacional e ampliando os potenciais exportadores. Além disso, o regime de drawback em 2024 beneficiou mais de 67 bilhões de exportações, ele vai ser aprimorado para incluir também serviços. Com isso, serviços comprados no Brasil, como manutenção de máquinas ou transporte interno, terão os mesmos benefícios fiscais que serviços contratados no exterior, desde que sejam totalmente ligados à produção de bens exportáveis. Já o segundo é o aumento de comércio e a integração econômica entre países e regiões. A redução ou isenção de tarifas de importação e exportação, ela facilita o fluxo de mercadorias, serviços e capitais, estimulando as exportações de produtos nacionais e tornando os insumos importados mais acessíveis para a indústria. Isso favorece a integração de empresas brasileiras às cadeias produtivas globais e regionais. Um exemplo prático disso é o setor automotivo brasileiro, que se beneficia do comércio com a Argentina ao exportar peças e importar componentes com tarifas reduzidas, promovendo especialização e eficiência regional. Bom, nas negativas, a gente tem a erosão da base tributária, onde as isenções e reduções de impostos nas áreas incentivadas, elas resultam em menor arrecadação de tributos, o que compromete o financiamento de políticas públicas em áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. Além disso, vai se criar uma dependência de subsídios cruzados, em que regiões não beneficiadas, elas precisam contribuir mais para compensar a renúncia fiscal. Já a outra é o uso abusivo dos benefícios fiscais por meio de planejamento tributário agressivo. Algumas empresas elas criam estruturas artificiais, como filiais fictícias, em zonas incentivadas, apenas para poder obter as vantagens fiscais, sem efetiva geração de empregos ou produção na região. Essa prática ela resulta em perda de arrecadação e ela cria um ambiente de competição desleal, onde empresas que cumprem as regras realmente enfrentam desvantagens em relação às que manipulam o sistema. Um exemplo recorrente é a triangulação
de mercadorias por zonas francas apenas para obter todas as isenções fiscais sem atividade de economia real no local. Portanto, sabemos que as zonas de livre comércio, a guerra fiscal e isenções tributárias têm um peso muito grande no jeito que o Brasil tenta crescer economicamente. Cada uma dessas estratégias tem seus pontos positivos, como atrair investimentos e ajudar certos grupos de população, mas também podem trazer sérios problemas se forem usados sem critério, como a queda na arrecadação e o aumento na desigualdade entre os estados. Por isso, é importante que essas medidas sejam bem pensadas e usadas de formas equilibradas, como com o foco no desenvolvimento do país como um todo. No fim das contas, o ideal é encontrar um meio termo entre incentivar a economia e manter a justiça fiscal, garantindo um crescimento mais justo e sustentável para todo o Brasil.